E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou estar explicando um pouquinho sobre os conceitos que a gente já utilizou, né, de comportamentos entre coisas que constituem um jogo, e assim também explicando coisas que a gente vai utilizar futuramente nessa parte onde a gente está fazendo o vilão. Por que que eu quis entrar nesse âmbito para poder explicar melhor essas partes? Porque eu acho que daqui em diante, a partir de que a gente finalizar o projeto do nosso chefão e depois colocá-lo ele dentro do nosso projeto principal, a gente já vai ter uma noção muito melhor sobre aquilo que a gente vai querer e o que a gente vai querer fazer no jogo. Então, é bom que a gente tenha tudo explicadinho para que não fique nada para trás e a gente trave em projetos futuros ou coisas do gênero. Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, com o Construct aqui já aberto, a gente vai estar criando aqui, né, um projeto novo, todo em branco, porque o que a gente vai estar precisando dele aqui vai estar utilizando uma parte só explicativa, a gente não vai estar entrando muito em um âmbito de criar nada em si aqui dentro, então bora lá. Até o presente momento a gente usou vários tipos de behaviors, né? E os principais deles são Move to, Platform, a gente usou também o Bound to Layout, usamos o comportamento Cine, que é para poder fazer ele movimentar de um lado para o outro, e o Solid. E existem vários outros, né, behaviors que a gente utiliza dentro do nosso projeto, mas por que que a gente utiliza esses, num geral, assim, né, como principais? Eu sempre disse que dentro dos nossos comportamentos de personagem, a gente sempre vai ter esses daqui, né? O Bounce to Layout, o Scroll to e vai ter o comportamento de plataforma, ou dependendo, né, se o seu jogo for um jogo mais arcade, o Eight Directions. E por que que são necessários esses três comportamentos como base para o nosso jogo? Bom, o Bound to Layout vai fazer com que o nosso personagem não saia, né, da nossa área de ação aqui do jogo, essa partezinha aqui assim, porque caso a gente quisesse que fosse um jogo, vamos supor, onde a gente simula a queda, a gente não teria o bound to layout, porque o personagem teria que atravessar o nosso layout e nesse caso aqui ele não atravessaria, né? A não ser que a gente fizesse, vamos supor, um spritezinho, né? Aqui, montasse aqui o nosso jogo e aqui para baixo tivesse mais coisas, só assim ele teria uma queda dentro do nosso jogo. Mas como a gente utiliza o projeto inteiro e a gente não quer simular essa parte de queda e tudo mais, a gente vai e coloca o bound layout para ele não escapar para nenhum lado. Bom, o scroll to ele faz com que o nosso objeto em questão, seja ele qual for, dê a direção na qual a gente vai estar saindo. Então, tipo assim, se eu tenho aqui a minha área de visão, à medida que eu for andando, a minha área de visão ela vai me acompanhando. Só que apenas com o scroll to que eu vou falar para esse objeto que ele tem que acompanhar. Então vamos supor, eu vou diminuir ele aqui para ele ser um personagemzinho, né? Ficar aqui de um tamanho bonitinho e vou adicionar aqui um chão. Eu vou insert new object, um objeto tiled background, vou pintar ele aqui também, pintar ele de uma outra cor, né, para não ficar igual e fazer ele aqui de chão pra gente. A partir do momento que eu dei esse comportamento para o nosso objetozinho cinza, vocês veem que não é uma sprite trabalhada, não é nada muito específico, ele já vai adquirir o comportamento que a gente precisa de um personagem. Então, toda vez que a gente clicar aqui, a gente vai fazer o testezinho, ele vai pegar e vai cair e vai andar aqui, tudo certinho, e ele vai acompanhando o nosso personagem. Ao mesmo tempo que se eu não tivesse esse comportamento aqui do scroll to, né, desculpa, ele não faria essa ação e não deixaria o nosso personagem acompanhando, né, a nossa área de visão. Então, quer ver? Vou dar um start aqui. Ele vai ficar com a tela parada onde ele estava. À medida que eu vou movimentando, ele não vai seguindo aqui e eu posso sair para as laterais. Meu personagem já até caiu aqui. Então, ele é essencial caso a gente queira fazer isso. Só que existe uma maneira da gente fazer sem colocar o scroll to, porque suponhamos que a gente precisa desse scroll to para algum outro tipo de objeto que a gente tenha em cena, além do nosso personagem. E o que a gente vai estar fazendo com isso? Uma das coisas que a gente utiliza, que até o presente momento eu não mostrei para vocês aqui dentro do Construct, é o objeto câmera. Ele é um objeto sprite que a gente cria
Geralmente ele não tem nada dentro dele. A gente só coloca ele, né, com o nomezinho de câmera pra gente poder... Opa! Ixi, coisa ou não. Então, câmera. A gente coloca ele aqui e para que ele vai servir? O objeto câmera, ele vai substituir essa partezinha que a gente tem aqui de que o personagem vai ser a pessoa que movimenta o nosso cenário aqui, a nossa área de ação. E por que a gente utilizaria o objeto câmera? É simples, por dois motivos. Primeiro, para poder dar um atraso, às vezes no tempo de resposta, porque se eu estiver aqui puxando a nossa câmera, à medida que ela vai acompanhando o nosso objeto, ela tem um certo delay. Vamos supor, você vai andar e a câmera vai estar sempre um pouquinho atrás de você. Outra coisa também é que no caso, às vezes se a gente coloca scroll to em algum outro personagem ou certos comportamentos que são os mesmos de um personagem principal, esse objeto, vamos supor, um vilão. A gente colocou um vilão com comportamento plataforma e colocamos ele numa layer X ou Y. O que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar os mesmos comportamentos do meu personagem em jogo. Isso é uma coisa que a gente não vai querer. Por quê? Porque à medida que a gente for movimentando o nosso personagem, o nosso vilão também vai estar movimentando. E isso para nós poderia ser um problema. Então, muitas das vezes a gente coloca o objeto câmera para que ele faça essa separação e a gente possa programar mais de um objeto em cena com um melhor dinamismo, né? A gente possa deixar ele um pouco mais interessante. Bom, pulando agora para algumas outras explicações, é o seguinte. Os comportamentos que a gente usa aqui, igual o comportamento plataforma, ele serve para identificar que a gente tem um chão. E nesse chão ele vai ser tangível, né? Ele vai ser acertável e o nosso personagem pode movimentar por ele. Caso isso não acontecesse, suponhamos aqui no caso de eu vir aqui apenas para o nosso layout, né? Ele vai cair no layout aqui e vai acompanhar. O que acontece? O nosso personagem movimenta, mas ele não reconhece comandos do tipo, caso a gente tivesse um abaixar, um pular aqui, ó, eu tô apertando, vocês não estão vendo, mas eu tô apertando o botão para cima, tô apertando espaço, ele não pula, ele não reconhece que isso aqui é um chão ou é um objeto sólido. Então, essa é uma coisa também do Bounding Layout que às vezes pode atrapalhar aí no nosso projeto de tipo assim, se você deixar o chão muito perto aqui, né, do nosso layout, ele pode dar esse problema e você fala, por que o meu personagem não está pulando, não está reagindo a tal ação, ou está criando um bug. Muitas das vezes é isso, porque ele está encostando aqui no layout, sendo que ele não deveria. Bom, outros aspectos dos quais a gente mexe, aqui a gente não criou nenhum jogo do tipo, mas jogos arcade, eles tendem a ter uma coisa do gênero infinito, né? Vamos supor aqui, eu vou colocar 1920 por 1080, que ele vai ficar aqui um campinho bem mais pra cima. Nesse estilo de jogo a gente tem duas opções. Ou a gente faz um jogo onde o nosso personagem está subindo, né? Ele está vindo de cá pra cá, ou ele está descendo o nosso projeto. Ou a gente pode fazer um jogo Jump. Não sei se vocês já ouviram falar. Doodle Jump é um jogo nesse estilo. Ele é uma faixa, né, de jogo. E à medida que você vai pulando aqui, vai subindo, vai mudando os obstáculos para você, vai aparecendo novos objetos. E o Doodle Jump é um jogo que daria para fazer no Construct 3 sem maiores problemas. Não é complicado de fazer. E se vocês quiserem aí a gente ver, dá até pra gente tentar fazer um Doodle Jump low cost, que eles falam, né, de custo baixo, sem muitas artes e coisas do gênero. Mas enfim, para eu não me prolongar muito aqui nessas explicações, o comportamento sólido também, ele é um comportamento importante, porque quando a gente vai fazer o comportamento de plataforma, vou colocar aqui para vocês verem, né, na explicação do comportamento, vou deletar ele aqui, the new behavior, e aqui embaixo. Aqui na explicação dele, ó, tá, plataforma, pula e corre ao longo de plataformas, então sólidas ou objetos que se pode passar por cima. Então isso quer dizer, o comportamento plataforma ele não vai servir se o nosso objeto não for sólido ou se não for o objeto jump through, que vamos supor, você está numa plataforma aqui embaixo e tem uma outra aqui, né? Você está aqui e você quer chegar na de cima.
Tem jogos que você não pode vir de baixo para cima, ele para você aqui quando você quer subir. Mas, se você programar ele com Jump Through, ele vai ignorar essa parte de baixo do nosso objeto e vai pular por cima dele, e aqui em cima ele vai parar e vai ficar sólido. Então esse aí que é o comportamento Jump Through que a gente pode estar colocando, ok? Ahn, e outra coisa também, a gente tem no nosso projetinho, nosso personagem atira bananas e a gente usa o comportamento bullet no nosso objeto. E por que a gente usa o comportamento bullet no nosso objeto aqui? Bom, a explicação é o seguinte: toda vez que a gente tem um personagem em cena ou um objeto em cena, por mais que eu fale que ele vai atirar ou que ele vai sair de algum lugar, né? Eu não coloco para ele se ele vai fazer isso continuamente, se ele vai fazer isso apertando uma tecla. Inicialmente ele não tem nenhuma resposta do que ele tem que fazer. Então o que acontece? Muitas das vezes você vai começar a atirar aqui e o personagem simplesmente vai ignorar de certa forma essa ação e vai continuar criando objetos em cima dele. Então vamos supor aqui, vou fazer uma programação rapidinho, certinho aqui. E toda vez que a gente fizer ele spawnar esse objeto, olha o que vai acontecer. A gente não deu um comportamento de bala para ele e não falou o que ele deveria fazer. Então toda vez que eu apertar espaço, ele vai criar o objeto novamente. E deixa eu readicionar aqui, né, que eu tirei os comportamentos do nosso personagem. Então, bound to layout e scroll to aqui. Fazer o teste novamente. Aí agora, ó, toda vez que eu andar, eu posso até pintar o nosso cenário aqui, porque ó, ele vai ficar criando de novo o objeto em cena. Então quer dizer, ele não vai estar removendo esse objeto e fazendo com que ele pule, ele vai simplesmente estar criando cada vez mais toda vez que a gente apertar aqui e indo, ok? Então, beleza, deixa eu descer aqui com o personagem. Aqui, que dá pra gente ver ele. Caso a gente coloque o comportamento de bullet, uma coisa também é necessária, que é, a gente não vai usar o solid, a não ser que a gente queira que essa bala arraste o nosso personagem para algum lugar, né? Vou dar um exemplo prático sobre isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui no caso, o bullet já está com 400 de speed, aceleração, gravidade é caso a gente queira que ela decaia, né, ao longo do tempo, numa angulação. E aqui, ó, bounce off solids, o que isso aqui vai acontecer? Quando ele colidir com um objeto sólido, ele vai pegar e vai refletir. Então, bounce ele vai pegar e vai fazer um bate e volta para poder refletir dentro desse projeto. Ok. Então, vamos voltar aqui. Eu vou colocar esse objeto bullet aqui atrás para poder explicar aquela parte que eu falei de que se a gente tornar ele sólido, eu não vou conseguir pegar ele aqui. Deixa eu abaixar ele um pouquinho mais. Ele vai pegar e vai arrastar o nosso personagem. Então, ó, quer ver? Aqui ele vai pegar, ele está arrastando o personagem sem com que eu me movimente. Então, às vezes, isso pode ser um problema pra gente. Mas é aquela parte que eu falei igual, a gente vai estar criando e ele vai estar despachando assim o nosso objeto. Ele está fazendo. E lembrando, como eu coloquei que era quando a tecla estivesse pressionada, então eu posso fazer aqui um objeto contínuo, onde que eu vou estar soltando ele aqui a todo momento, ó. Então, até nessas partes aí da programação a gente tem que ficar de olho. E é o seguinte, gente, agora que eu expliquei tudo sobre a parte do que a gente já passou, dos behaviors que a gente já viu, se tiver ficado alguma dúvida, comenta aí fazendo favor, que eu vou estar trazendo um pouquinho mais sobre os outros behaviors que a gente tem e que a gente não usou. No próximo vídeo, então, na parte 2, que eu achei que eu não ia me estender tanto, mas eu acabei me estendendo, eu vou estar explicando os behaviors que a gente vai usar para estar fazendo o nosso chefão, para posteriormente estar bem engajado com ele e não fazer igual antes de fazer o projeto, para depois explicar tudo certinho, para que a gente tenha um melhor entendimento daquilo que a gente está fazendo. Então é isso. Se vocês quiserem que eu traga um pouco mais aqui sobre outros comportamentos, deixe no comentário do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso, gente. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!